Boa noite, irmãos. Convido que todos abram a palavra de Deus em João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. No verso 16 nós temos feito uma sequência expositiva de análise do verso, de todo o verso, ou de cada porção do verso. E esse então é o quarto sermão dessa sequência do verso 4. Eu tenho pregado expositivamente em todo o livro, e chegamos no verso 16, e no verso 16 então foi proposto que nós estaríamos analisando em 5 sermões o que está contido no texto a partir de todo o Evangelho de João e de todo o Novo e Antigo Testamento. Então nós vimos no primeiro sermão por quê, e a proposta de João, ou melhor, de Jesus, já aqui falando porquê, de que ele é a resposta a todo o caos, a toda desordem, a todo sofrimento causado pelo pecado, e agora Deus, ele envia o seu Filho, e para que pudesse redimir, ele o entrega em favor de pecadores para ser condenado por causa do pecado e redimir. Então esse é o primeiro sermão, então, a questão da depravação do homem, o pecado e toda a desordem causada pelo pecado e a maldição que Deus impõe sobre o pecado. Segundo sermão, então, nós tratamos a respeito do amor eletivo de Deus, de que Deus ele decidiu amar e o amor dele é manifesto, é exercido antes da fundação do mundo. Não é algo que Deus de última hora, como se ele não soubesse o futuro, como se ele não soubesse as situações e como se as coisas estivessem fora do seu controle. Pelo contrário, tudo acontece segundo o seu santo, soberano querer. Todas as obras de Deus e todas as manifestações de Deus refletem, resultam daquilo que Deus é. Terceiro sermão, então, nós tratamos a respeito de que Deus, então, deu o seu Filho unigênito, que foi o sermão do domingo passado. E Deus que entregou o seu Filho unigênito, ele entregou para que Cristo morresse em lugar de pecadores, daqueles que o Pai lhe daria, e este foi um pacto eterno estabelecido entre o Pai e o Filho, aqueles que o Pai daria para o Filho como recompensa da sua obediência perfeita. Hoje, o nosso sermão, que é o quarto desta série expositiva de João 3,16, ele tratará a respeito da fé em Cristo por meio de uma graça irresistível. A fé em Cristo por meio de uma graça irresistível. E nós analisaremos especificamente a frase, todo o que nele crê. Todo o que nele crê. Ok? Vamos ler o versículo primeiro, e depois nós estaremos orando. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar mais uma vez? Deus amado, nós te agradecemos, porque o Senhor tem nos dado iluminação, entendimento, conhecimento vindo do alto, para não somente entendermos a Tua palavra, mas recebê-la, guardá-la no nosso coração, amá-la e comprometidamente, ó Deus, viver a partir do entendimento dela. Eu peço que o Teu Espírito Santo, nesse momento, ilumine os olhos do nosso coração, para que aqueles que já conhecem a Ti como Salvador, tenham esta verdade cada vez mais amplificada nas suas mentes, tenha essa verdade cada vez mais aprofundada nos seus corações, tenha essa verdade, ó Deus, cada vez mais consolidada em suas vidas, de modo, ó Deus, que o Senhor Jesus seja mais amado, de modo que a nossa convicção nesta verdade possa nos dar maior estabilidade, progresso na fé, e possa nos habilitar para viver uma vida agradável a Ti. Ó Deus amado, eu peço no Seu santo nome, no nome de Jesus, que o Espírito Senhor nos conduza nesse momento, em que a palavra será exposta. E é no nome dEle que nós enfaticamente suplicamos. Amém. Quando você olha todo o Evangelho de João, você vê Jesus constantemente sendo confrontado por vários tipos de pessoas. E dentre vários cenários diferentes, você tem pessoas que creem nele e você tem pessoas que o rejeitam.
Você tem pessoas que são receptivas à sua mensagem e pessoas que o desprezam ou com indiferença ou realmente desprezam de forma voraz, de forma ofensiva. Você tem pessoas que creem nele também por causa dos milagres, e esta é chamada de fé miraculosa, não é uma fé salvífica, é uma fé que leva as pessoas apenas a aceitar que aquele que faz milagre realmente vem de Deus, mas não crê de forma comprometida a partir do coração, como submisso ao senhorio de Cristo. Do capítulo 2, isso eu já observei desde o nosso primeiro sermão, mas como nós temos algumas pessoas que certamente não estavam aqui no primeiro sermão desta série do verso 16 de João 3, o capítulo 2, ele inaugura até o capítulo 6, uma explicação do porquê que Jesus, vindo para os seus, lembra do capítulo 1, verso 11 de João? Capítulo 1, verso 11 diz assim, porque ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então agora no capítulo 2 até o capítulo 6, o evangelista João, narrando a história, ele vai explicar o porquê que os judeus, mesmo reconhecendo que Jesus era da parte de Deus, mesmo não podendo negar que os milagres que Cristo realizava eram de Deus, mesmo sabendo que a autoridade com que ele pregava era a autoridade da palavra de Deus, ainda assim eles o rejeitaram, eles o odiaram, e mais para o final do evangelho, como todos os outros três, Marcos, Mateus e Lucas, eles o mataram. E essa é a grande incógnita, essa é a grande dúvida. Por quê? Bom, por que tantas pessoas no mundo ouvem o evangelho, e essa pergunta ainda é feita 2000 anos depois, por que ainda o evangelho, 2000 anos depois, e durante 2000 anos, ele sendo pregado, testemunhado, praticado, ele ainda sendo ouvido, e Cristo sendo conhecido de forma mais pura ou distorcida, ou de forma mais fiel e realmente exata ao ensino das Escrituras, por que Cristo ainda é rejeitado? E por que pessoas não se convertem? Por que pessoas que não creem em Jesus e outras creem? E aí, como eu disse, no próprio Evangelho de João você encontra isso, pessoas que creem e pessoas que rejeitam. Por exemplo, vamos citar duas situações rápidas, que seria muito fácil. Capítulo 7, eu vou citar dois exemplos bem ofensivos de rejeição. Não é aquela rejeição de, legal, ele falou, muito interessante o que ele fala, e faz de ouvido moco, e finge que aquilo não tem nenhum valor. Não, é o tipo de rejeição de, entendeu. Às vezes as pessoas falam que dúvida é diferente de incredulidade. Dúvida é diferente de incredulidade. Dúvida é quando a pessoa não entende, ou entende e aguça mais ainda, por causa da compreensão, por causa do entendimento, mais ainda outras questões que precisam ser complementadas, somatizadas, àquele ponto compreendido, né? Então, como você aprende assim, 1 mais 1, 2, ok, então eu aprendi, né? 2 mais 2, 4, ok, eu aprendi. Bom, agora 4 mais 4, 8. E aí você começa a aprender e fala assim, onde que isso vai parar? Aí você tem uma dúvida, onde isso vai parar? Mas você primeiro aprendeu para que a dúvida pudesse ser alicerçada sobre o conhecimento e até a convicção. Incredulidade não é dúvida. A incredulidade, ela é distinta por uma questão muito simples. O indivíduo entendeu. Ele não crê, não é porque ele não entendeu. Ele não crê porque ele rejeita o que ele entendeu. Isso é incredulidade, segundo as Escrituras. Capítulo 7 de João, só para a gente ilustrar isso de forma muito rápida. João, capítulo 7, verso 40 a 44. João, capítulo 7, verso 40 a 44, diz assim a palavra. Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras, diziam as palavras de Jesus. Este é verdadeiramente o profeta. E outros diziam, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, porventura o Cristo virá da Galileia? Porque a Galileia era um lugarzinho bem rejeitado, tá? Lembra que lá no capítulo 1, quando Filipe e André estavam conversando, e ele falou assim, eu encontrei o Messias. Aí o cara falou assim,
porventura vem alguma coisa boa daquela região? Então observem que o preconceito era muito grande, o regionalismo, né? Verso 42, não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Dissensão aqui é briga mesmo, tá? Alguns entre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Então observe bem que houve gente que creu, houve gente que não creu e foi indiferente, e houve gente que creu, inclusive que não creu, e ao não crer, e ao serem realmente incrédulos, rejeitarem, mesmo não podendo discordar entre eles. Um ponto era passivo entre eles: de fato ele é um profeta, ou seja, ele fala da parte de Deus. Mas alguns ainda assim, sabendo e vendo que isso era verdadeiro, queriam prender Jesus. Um outro exemplo, capítulo 10, verso 19 e 20. João 10, verso 19 e 20. O outro grupo agora ouve a pregação de Jesus, e olha só a reação e o modo como eles falam de Cristo. 10, 19 e 20. Por causa dessas palavras, olha só, Jesus ele disse que ele era o bom pastor, que ele veio para as suas ovelhas, que ninguém pode, que as suas ovelhas ouvem sua voz, que ao ouvir as suas vozes, as suas ovelhas o seguem, que ninguém pode tirar as suas ovelhas de suas mãos, e que ele e o Pai cuidam dessas ovelhas, e que nenhuma delas se perderá. Que mensagem maravilhosa! Mas ao ouvir esse negócio, ao ouvir essa mensagem, olha a reação de algumas pessoas. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus, ou seja, teve uma outra contenda, outra briga brava entre eles, entre os que creram e os que não creram. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu, por que o ouvis? O problema aqui não era de terem dúvida a respeito de quem Cristo era, ou do que ele falava, ou como ele falava. Eles estavam entendendo, mas ao entender, agora o ódio dentro deles contra Cristo e contra o Evangelho toma uma dimensão muito maior, e isso vai culminar na morte de Cristo. Qual foi o motivo da sentença da morte de Cristo? Vocês lembram? Quando o sumo sacerdote pergunta para Cristo: tu és o Filho de Deus? Essa foi a pergunta capciosa e fatídica, foi o ponto crucial para que, ao responder Jesus: tu o dizes, o sacerdote rasga sua roupa e diz: blasfêmia, crucifica-o. Por que Cristo foi morto? Porque ele simplesmente, num julgamento irregular e quase não público, de fato reconheceu que ele era o Filho de Deus. Só por causa disso foi sentenciado à morte. Mas voltando lá então ao capítulo 3, verso 16. Quando o texto agora diz aqui: todo que nele crê. Irmãos, a ideia de crer em Jesus não é apenas de aceitar a sua historicidade. Não é apenas dizer assim: não, eu creio que realmente existiu um judeu palestínico há 2000 anos atrás, da descendência de Davi, que foi então filho de José e Maria, um carpinteiro, e que ele foi por algum motivo, por algum crime, talvez por subversão social, por revolução política, ou porque foi confundido com alguém, ele foi crucificado lá. Eu creio que realmente existiu esse Jesus. Ou mesmo que historicamente você diga: não, eu concordo que os evangelhos narrem, e ele realmente realizou milagres, e ele fez curas, e morreu e ressuscitou. Eu também creio nisso. Ok, ainda assim essa fé é chamada pelos teólogos de fé histórica. Ela não é uma fé salvadora. Se você crê nisso, parabéns. Mas o grande detalhe é que isso não é suficiente, porque Tiago no capítulo 2 diz que os demônios também creem assim, eles não podem negar a existência, a realidade, a historicidade de Cristo. E um outro detalhezinho: eles, além de crerem, ainda temem. Então eles têm uma sobrevantagem sobre você, que apenas crê historicamente. Um demônio é mais crente do que você. Mas o grande detalhe é que o que a Escritura exige não é apenas uma fé histórica, uma fé na historicidade de Jesus. O que a Escritura que fala a respeito de crer em Jesus, não é também de crer apenas
nas possibilidades de milagres. Nós encontramos aí religiões diversas, ou até mesmo dentro do próprio cristianismo, grupos, facções, seitas, que vivem do discurso do sagrado, do discurso do miraculoso, e que todo dia anuncia milagres verdadeiros ou não, não vou nem entrar aqui no mérito, e que podem ser verdadeiros ou não, mas que nunca serão salvos. Pastor, mas como que você fala um negócio desse? Bom, eu gostaria de, se você duvida disso, abra lá em Mateus capítulo 7, Mateus 7, 21 a 23. É possível que as pessoas tenham um tipo de fé suficiente para que milagre seja realizado por meio deles. Mas esse tipo de fé, segundo a Escritura, não é a fé que salva. Então, ter fé para ter ou fazer milagres não é sinônimo de ter uma fé que evidencia um coração transformado de alguém que realmente é salvo e que já é membro do reino de Deus. Mateus 7, verso 21 a 23 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, no dia do juízo, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome nós não expelimos demônios, ou em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Muito forte isso aqui. E a resposta de Cristo ainda é, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então é possível sim. E quando você volta aqui no capítulo 2 de João, quando começa a se aglomerar a multidão, aquele pequeno grupo que vai se tornar uma grande multidão, que lá no capítulo 6 chega a cerca de 6.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Do capítulo 2 até o capítulo 6, uma multidão de aproximadamente 6.000 homens, sem contar mulheres e crianças, se ajuntam a Jesus. E esse grupo começa a segui-lo, por uma questão muito simples. Se você voltar lá no capítulo 2, verso 23, diz assim: estando ele em Jerusalém durante a Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Quer dizer, não creram por causa da pregação, creram por causa dos sinais. Mas essa fé aqui não é uma fé salvadora. Fato é que agora Nicodemos de madrugada, de noite o procura, e ele diz: mestre, nós sabemos que por causa dos milagres que realiza, o que o senhor faz, o que o senhor ensina vem da parte de Deus, mas eu gostaria de saber o que eu posso fazer para entrar no reino dos céus. Como é que é esse negócio? O cara reconhece que Jesus é mestre, reconhece que Jesus é da parte de Deus, reconhece que os milagres dele é de Deus, é mestre em Israel, diz para as pessoas como que elas devem viver para poder serem aceitas por Deus, e ele mesmo não sabe se ele é salvo ou não. Esse é o problema. E agora então, no verso 16 diz: todo que nele crê. Todo que nele crê. Bom, essa semana eu vi um pequeno vídeo, acho que foi postado no WhatsApp da UPH, e era um menino falando em espanhol, mas legendado mais ou menos em português lá, um portunhol lá, e esse vídeo é um vídeo apologético. Ele tem algumas respostas assim meio básicas, de quem gosta de defesa da fé, de apologética, mas o vídeo é arminiano, então ele parte do pressuposto de que Deus se limita por causa do livre-arbítrio do homem, e Deus não pode fazer nada porque Deus deu o livre-arbítrio para o homem. E aí o argumento do menininho lá falando é, porque Deus é um cavaleiro, né? Deus é um cavaleiro, e como um cavaleiro ele não vai te forçar, como um cavaleiro ele vai respeitar você, e se você não quiser, se você não aceitar, se você não tomar decisão, Deus não vai poder fazer nada, porque ele é um cavalheiro. Esse é um argumento muito ruim. Em primeiro lugar, porque nega o Deus da Bíblia. Então, biblicamente falando, este argumento não reflete o que a Bíblia fala sobre Deus. Sabe por que não reflete sobre Deus? Abra comigo rapidinho lá em Daniel capítulo 4, verso 25, se não me falha a memória.
profeta Daniel é o último profeta maior do Antigo Testamento. Daniel 4. Isso aqui não estava no script não, então... Daniel 4, isso, verso 35, perdão, não é 25, é 35. Daniel 4, 35. Quando Nabucodonosor, ele sai daquele momento de bichice, né, de Deus tinha transformado ele quase num animal, e ele foi pastar literalmente, e agora Deus lhe devolve a razão e faz com que ele volte a ser homem novamente. E ele, diante desse momento, Nabucodonosor começa a exaltar o Deus de Israel, e quando ele chega aqui no capítulo 4, verso 35 de Daniel, ele diz assim: todos os moradores são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, ou seja, com todos os anjos e demônios, e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: o que você está fazendo? Ninguém pode fazer isso com Deus. Ele, em outras palavras, aqui você tem um ímpio, que voltando à sensatez de um momento de punição e juízo, ele volta não somente à sensatez de voltar a ser um homem, mas ele volta entendendo quem é o Deus de Israel. Ele diz: Deus, ele é tudo sobre todos, ele faz tudo o que ele quer, e ninguém pode botar a mão na frente dele e dizer assim: ó, o que você está fazendo? Ninguém tem autoridade para isso. Mas permite só, antes de desenvolver o sermão aqui do que nele crê, do Deus como um cavalheiro, se Deus não nos salvar, se Deus não operar em nós tanto querer como realizar, conforme ele fala lá em Filipenses 2, verso 13, e se Deus nos entregar para nós mesmos, para que nós decidamos o nosso futuro e a nossa vida, se Deus simplesmente nos entregar para nós mesmos e não agir em nós, o que aconteceria? Num certo dia eu chegaria e falaria assim: cansei dessa vida, pelo meu livre-arbítrio, pela minha capacidade, pela minha inteligência, pelos meus sufocos, pelo meu cansaço, eu quero mudar de vida. Não, se você abrir, não faz parte do desenvolvimento, apenas para ilustrar isso aí, se Deus nos entregar para nós mesmos e Ele não agir em nós, conforme nós vamos ver no desenvolvimento do sermão, se Deus não agir em nós, nos entregando para nós mesmos, depois abra a sua Bíblia, depois, e leia Romanos 1, 24, 26 e 28, e veja, segundo Romanos 1, 24, 26 e 28, o que acontece com o ser humano quando ele é entregue para a sua própria vontade, sem a ação salvadora, irresistível e transformadora da graça de Deus. Mas veja isso depois. Bom, então, vamos dizer aqui, vamos pegar o Acilon. Vamos dizer que o Acilon é um cavalheiro, e ele é, né? Já o argumento do cavalheiro de Deus para o Acilon. O Luquinhas tem 5 anos? 4, né, Lucas? 4 anos, ok. Lucas, você pode mexer com faca? Não pode, né, cara? É perigoso. Não mexa com faca. Faca corta. E o corte de uma faca dói, cara. Dói demais. Eu sou canhoto, eu tenho muitos cortezinhos nesse dedo aqui, porque eu fui desobediente ao meu pai e minha mãe. Depois te mostro. Não mexa. Vamos dizer então que o Lucas agora ele resolva e não vai fazer isso, mas isso aqui é só para ilustrar, tá, Lucas? Não se assusta não. Ele resolve chegar em casa e fala assim: ó, o pastor falou de faca, deixa eu ver como é que é uma faca. Ele vai lá na gaveta da cozinha, ele não vai fazer isso, e vai lá e pega uma faca, e ele olha a faca e fala: uau, como uma faca é bonita. Aquele negócio, não pode, aí que aguça, né? Ele, uau. Mas o Acilon é um cavalheiro. Ele vai chegar agora e olhar o Lucas com a faca na mão e vai fazer assim: Lucas, o papai falou que você não pode mexer com faca.
Mas papai, eu quero mexer com a faca, eu quero brincar com a faca. Lucas, você tem um carrinho, eu não quero brincar de carrinho, eu quero brincar com a faca. Lucas, você tem patinete, não, eu não quero um patinete, eu quero brincar com a faca. Lucas, você tem dominó, eu não quero dominó, eu quero brincar com a faca. Mas eu não vou fazer nada, porque eu dei liberdade para o Lucas, e eu não posso interferir na liberdade do Lucas, porque eu sou um cavalheiro. Isso é cavalheirismo? Isso chama irresponsabilidade. Se você tem poder para interferir, para agir, para salvar, a não ser que você não queira, mas se você quer, porque você decidiu amar, você vai salvar, e é o que Deus faz, porque aqueles que Ele decidiu salvar, Ele salvará, e aqueles que Ele decidiu não salvar, Ele os deixará entregue. Esse é o ponto. Mas cavalheirismo não tem a ver com irresponsabilidade, tem a ver com cuidado. Então, argumentar que Deus é um cavalheiro e por causa disso Ele não age na vida de ninguém, isso é um argumento muito ruim. Mas vamos voltar aqui para o texto. Por que então algumas pessoas creem e outras não? O argumento de que Ele é um cavalheiro não serve. O argumento do livre-arbítrio também não serve. O argumento de que Deus decidiu não interferir não é verdade, porque a Bíblia diz que o tempo todo é Ele quem realiza em vós tanto querer como realizar, Ele quem inicia, Ele quem termina, Ele quem nos dá fé, Ele quem converte, Ele quem implanta a vida, Ele quem faz tudo em todos. Então não serve a ideia de um Deus omisso, de um Deus equidistante, de um Deus que não se relaciona, de um Deus que não faz. Nós concordamos que de fato, ninguém é forçado a crer em Cristo. A Bíblia em momento nenhum diz que Deus nos força a crer em Cristo. Nós não somos fantoches, nós não somos marionetes de uma estratégia cósmica divina. Deus sim age em nós, Deus sim opera em nós, Deus sim realiza implantando em nós, e é isso que nós vamos entender de agora para frente. Então, para nós entendermos melhor como isso funciona, nós primeiramente analisaremos 3 ideias no contexto anterior do verso 16, ou seja, o contexto anterior é o verso 1 ao verso 15, 3 ideias que induzirão a conclusão do quem são estes que crerão em Cristo, como que isso acontece. Então, essas primeiras 3 ideias, a primeira delas é que aqueles que creem em Cristo, que serão os que creem não pereçam, os que creem em Cristo somente creem porque o Espírito Santo implanta vida espiritual. Somente creem porque o Espírito Santo implanta neles vida espiritual. Efésios capítulo 2 fala que todos nós éramos o quê? 2 verso 1. Éramos mortos nos nossos delitos e pecados. Eu gosto de um sermão de Charles Haddon Spurgeon, que foi chamado de príncipe dos pregadores, um pastor batista calvinista do século XIX, e ele prega um livro sobre, ele tem um sermão dele, que inclusive está publicado em português, você consegue encontrar na internet, esse sermãozinho dele, um sermão chamado Livre-Arbítrio, e ele vai argumentar dizendo o seguinte: você tem um morto diante de si, certamente todos nós aqui já fomos em velórios, e você tem um morto diante de si, ele está sobre a esquife, ou sobre aquele lugar onde os mortos ficam dentro do caixão. Ele não tem movimento, ele não tem maleabilidade, ele não tem respiração, nele não há movimento de pensamentos, nele não há intenções de vontade, nele é a absoluta ausência de sentimento. Ele está morto, ele não pode mover, ele não pode sair dali, ele nem sequer sabe que está morto. Esse é um grande detalhe, e a Bíblia diz que antes de Deus agir em nós, nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados. Esse é o ponto. E a graça de Deus é quem planta vida. E aí você entende por que Nicodemos, apesar de ser um mestre da lei, um homem de profundo conhecimento, um membro do Sinédrio, que por seu mérito, por seu conhecimento, por sua competência acadêmica, havia galgado e conquistado um assento dentro daquele lugar de autoridade em Israel. Mas ele agora chega em Jesus e diz assim: mestre, o que posso fazer para herdar o reino dos céus?
E aí Jesus olha para ele e fala assim: Nicodemos, importa que você nasça de novo. Aí Nicodemos olha assim: como que eu, sendo um homem velho, poderei voltar para o ventre da minha mãe? Aí Jesus fala assim, eu olho para ele, como diz outro, Jesus é Jesus, né? Mas se fosse eu explicando para o cara, eu falei assim: rapaz, é difícil de explicar, então é cabeça dura, hein, caboclo? Quem está falando que você tem que voltar para a barriga da sua mãe? E Jesus, embora dá uma resposta bem similar, né? Ele fala assim: se eu explicando de coisas naturais você não entende, e se eu começar a explicar de coisas espirituais? Mais ou menos assim, você pode ser até pós-PhD em alguma coisa, meu amigo, mas você não entende nem o beabá da fé cristã. E aí Jesus novamente diz: o Espírito Santo, ele vem, ele se move, o verso 8, ele sopra, e ele vem, ele vai, ninguém o vê, e você não sabe, e assim é todo que é nascido do Espírito Santo. E é necessário que você nasça da água e do Espírito. É necessário que haja uma transformação espiritual, é necessário que haja um implante de vida dentro de você, senão você não vai entender nada. Observe bem o capítulo 5, verso 21, de João, Evangelho de João 5, 21, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. O Senhor Jesus vivifica aqueles a quem quer. Vivifica por quê? Porque nós estávamos mortos. E necessário para que haja entendimento, haja compreensão, haja vida. Porque uma das coisas que o pecado fez na queda, lá em Adão, e em todos nós que somos descendentes de Adão, o pecado, ele não somente nos matou, de modo que nós não sentimos nenhuma atração por Cristo, nós não amamos nada da palavra de Deus, nós não compreendemos as realidades espirituais que são transcendentes e celestiais, nós não temos nenhum movimento em relação a Cristo, porque nós somos inimigos de Deus e estamos debaixo da sua ira. Nós somos adversários de Deus. E uma das primeiras coisas que o Espírito Santo faz em nós para nos atrair de modo irresistível para Cristo é implantar a vida espiritual. E quando Ele faz isso, é Cristo nos vivificando, é produzindo vida em nós, de modo que a vida espiritual agora sobe para o nosso entendimento, vai pelas nossas emoções e move a nossa vontade por Ele, o que antes não existia. Se você abrir ainda lá em Atos capítulo 16, quando Paulo estava pregando na região da Macedônia, e ele encontra ali uma mulher chamada Lídia, na cidade de Filipos. Embora Lídia fosse de Tiatira, Atos 16, verso 14, aquela mulher que atentamente ouvia a pregação de Paulo, o texto diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Efésios capítulo 2, que é o texto que nós acabamos de citar, apenas o verso 1 e 2, em Efésios capítulo 2, a partir do verso 4 ao verso 7, a palavra diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então observe bem que o texto é muito claro em dizer que a primeira coisa que
o Espírito de Deus faz em nós para que possamos ir a Cristo, para que possamos ser convertidos a Cristo, é que o Espírito, em primeiro lugar, ele implanta vida. É o que ele fez lá com Nicodemos. Foi esse momento de confronto que Nicodemos não entendeu e literalizou quando Jesus disse que era necessário nascer de novo. Ele não entendeu que esse nascer de novo é receber vida produzido pelo Espírito Santo e não a concepção física no ventre de uma mulher. E somente pessoas que nascem de novo, somente pessoas que recebem o implante desta vida espiritual são capazes de crer em Cristo Jesus. Segunda ideia que nós temos aqui no texto que antecede ao verso 16, para entendermos o que nele crê, é que esta graça ela é irresistível, porque o Espírito Santo produz, além de vida, ele produz fé salvadora. Além da vida, o Espírito Santo também produz fé salvadora. Corretamente, os teólogos têm tido a percepção de que regeneração é uma experiência diferente de conversão. Às vezes do jeito que a gente fala, né? A gente mistura as duas coisas. Não, conversão, eu fui regenerado, fui convertido, como se fosse a mesma coisa, mas parece-nos que eles estão certos, segundo a Escritura, de fazer essa distinção, de que regeneração é uma coisa, que é o primeiro ato de Deus em nós, na nossa experiência de salvação, e que conversão é o resultado da regeneração. Fazendo ainda uma analogia com a experiência da vida, né? com a biologia, regeneração é o momento da concepção, tá? Quando o óvulo e o esperma se unem e formam lá o zigoto. E ali você tem o start, você tem o início da vida, a concepção da vida. É a regeneração, quando Deus implanta a vida. Conversão é o que acontece por volta de 38 semanas, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, semanas depois da concepção. Então a conversão é o momento do nascimento, é o momento da autoconsciência. Por quê? Porque a regeneração é o momento que o Espírito Santo implanta a vida. E no momento que o Espírito Santo implanta a vida, nós não ainda sabemos o que está acontecendo, porque de uma experiência de morte espiritual, nós passamos agora a experimentar vida. Mas ao experimentar vida, nós precisamos, para sermos convertidos, ter acesso e contato com a palavra. Porque a regeneração é o momento em que o Espírito Santo implanta a vida, mas a conversão é o momento em que o Espírito Santo produz fé e arrependimento. A Bíblia não diz, vocês devem regenerar-se, mas a Bíblia diz que nós devemos nos converter. Atos 3,19 diz, convertei-vos e arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados, ok? Mas a Bíblia também diz que a conversão é uma obra de Deus. Nós somos convertidos por Ele, e nós estamos sendo convertidos por Ele, ao mesmo tempo que Deus diz, convertei-vos, é um mandamento sobre nós. Mas isso é muito simples de explicar, porque isso é muito fácil. Fé é dom de Deus. Fé é dom de Deus. Se Deus não der fé para alguém, o que acontece? A lógica é muito simples. Hein, Davi? Se Deus não te der fé, você vai ser capaz de ter fé? Não. Isso é muito simples. 2 Coríntios capítulo 7, verso 9 e 10, fala que o arrependimento é diferente de remorso. E o arrependimento é obra do Espírito Santo em nós, que nos conduz para a vida. Mas aqueles que não têm o arrependimento de Deus, são angustiados pela tristeza para a morte. Esse é o detalhe. Então, tanto fé quanto arrependimento, que somam conversão, que é uma obra de Deus em nós, mas Deus que produz fé em nós diz, creia. Deus que produz arrependimento em nós diz, arrependam-se. Então há agora uma relação de interação, e aí sim nós passamos a entender o que Paulo diz em Filipenses 2,13, é Ele quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. E é nesse processo então agora que o Espírito Santo produz fé salvadora.
E é por isso que ele agora começa a dizer aqui para Nicodemos: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Não aceitar aqui é incredulidade. A questão não era que ele não entendia o que Jesus estava falando, não havia uma compreensão espiritual, de modo que o coração dele, naquele momento, embora Nicodemos se converte depois, naquele momento do diálogo com Cristo, o coração dele não estava vivificado, preparado, fertilizado para receber a palavra. E era necessário que o Espírito Santo então produzisse fé salvadora. Permita-me rapidamente dar uma definição de fé aqui. Fé é a união de 3 elementos que o Espírito Santo produz. Fé começa, deixa eu começar com uma definição ruim, que talvez você já deve ter ouvido falar dela. Fé é um salto no escuro. Já ouviram essa definição? Fé é um salto no escuro. Bom, fé como salto no escuro é suicídio, não é fé. Quem primeiramente deu essa definição foi o pai do existencialismo, um pastor luterano dinamarquês chamado Søren Kierkegaard. Ok? Então esquece o nosso falecido irmão luterano lá do século XVIII, pai do existencialismo, que levou um fora muito feio da noiva dele, entrou na depressão e a partir daí começou a escrever alguns lamentos que se tornou os textos de origem do existencialismo. Então, se você quer saber como é que surgiu o existencialismo, começou com um fora de uma noiva de um pastor que nunca casou depois, angustiado porque a mulher que ele amava fez um acordo com ele. Deixa ele lá. E ele disse então que fé é um salto no escuro. Fé não é um salto no escuro. Hebreus fala que fé é o que mesmo? Certeza de coisas que não se veem e de fatos que se esperam. Nós não vemos, mas elas são coisas que existem. Nós não a temos, mas elas são fatos que ainda virão, porque elas fazem parte do plano de Deus e da realidade de Deus. Então, fé é somado por conhecimento verdadeiro. Fé é somado conhecimento verdadeiro da palavra. Por isso que lá em Romanos 10, verso 17, Paulo diz assim: porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então fé, ela vem pela instrumentalidade da palavra. E aí quando nós ouvimos a palavra, somos confrontados com a palavra, se primeiramente o Espírito Santo implantou a vida em nós, nós agora vivificados, regenerados, ao recebermos a palavra, somos alimentados com a palavra e a palavra produz em nós fé, conhecimento verdadeiro. Mas não é somente conhecimento verdadeiro. Em segundo lugar, fé é também aceitação da verdade, porque todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então aceitar a verdade, e Jesus é o verbo, e o verbo estava com Deus, aceitar o revelador de Deus, aceitar a palavra de Deus, é um segundo elemento da fé. Então conhecimento verdadeiro e também aceitação ou concordância com a verdade. Terceiro lugar, confiança na verdade. E aí sim, dos fatos que se esperam, daquilo que eu ainda não tenho, mas eu sei que Deus fará, porque Ele promete na palavra, ou porque o Espírito Santo testifica no meu coração que Deus me conduzindo à sua vontade, Ele fará. Isso é verdadeira fé. Mas olha só, é algo que eu exerço, mas eu somente consigo exercer a partir do que o Espírito Santo produz em mim. E se o Espírito de Deus não me der, eu vou ficar como Nicodemos, eu não estou entendendo, porque essa experiência espiritual não faz parte da minha realidade. Mas uma terceira ideia aqui do texto que antecede, é porque a graça é irresistível, porque o Espírito Santo nos atrai a Cristo. A graça é irresistível, porque o Espírito Santo nos atrai a Cristo. Observe bem aqui o verso 14, João 3,14.
De modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Com que finalidade? Para que todo que nele crê tenha vida eterna. E aí sim, ele vai agora para o verso 16. Para que todo que nele crê tenha vida eterna. Aí sim, Deus amou o mundo e enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê. A mesma ideia. Por que é necessário Cristo ser levantado para que nós creiamos nele? Bom, João, ele cita essa expressão de Cristo ser levantado 3 vezes no Evangelho. E ele então, cada vez que ele cita, ele vai ampliando o conceito. Observe bem aí, por favor, acompanhe aí, por favor. João 6, verso 28 a 37. João 6, 28 a 37. Dirigiram-se, João 6, 28 a 37, verso 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? É outra forma de dizer assim: como é que a gente pode fazer para ser salvo? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Pausa. A pergunta dos judeus pressupõe salvação por obras meritórias, ou seja, o que eu fazendo posso cumprir das exigências, dos mandamentos de Deus para que eu mereça ser salvo? Essa é a ideia. Aí a resposta de Jesus é: bom, vocês não vão fazer, o que vocês precisam fazer não envolve obediência, mérito, caridade, nem mérito. Vocês precisam fazer o quê? Crer. Verso 29. A obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. E replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus está falando dele mesmo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos desse pão. E declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Pois eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não creiais. Aí verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Entenderam o problema? Eles queriam, mas não tinham neles fé verdadeira, vida espiritual, para serem atraídos a Cristo. Eles até entendiam a verdade, mas eles não criam nela de forma salvadora. Observe bem agora o verso 44, do mesmo capítulo 6, 44 a 47. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem do Pai. Este eu tenho visto. Em verdade vos digo, que quem crê em mim tem a vida eterna. Abre agora no capítulo 8, 28. João 8, 28. 28 e 29, perdão. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, lembra o que ele falou lá em João 3,14? Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Você percebeu que corretamente os tradutores fizeram caixa alta do eu sou aí? O
que Jesus está falando aqui? Lembra lá em Êxodo capítulo 3, quando Moisés perguntou assim: com quem que eu estou falando para que eu possa dizer aos filhos de Israel? E Deus disse o que para ele? Eu sou o que eu sou, te enviou. Aí Jesus vem aqui no Evangelho de João, e uma das formas de João lembrar que Jesus é Deus, é lembrando os títulos de Deus sobre Jesus. Eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a água da vida, eu sou o bom pastor, eu sou aquele que lá para Moisés, na sarça ardente, o anjo da aliança, que queimava mas não consumia, disse para Moisés: eu sou o que eu sou. E quando eu for levantado, eles saberão que eu sou. Ou crerão, ou serão odiados, ou odiarão a Cristo, perdão. João 12, 32, para a gente encerrar essa primeira parte. João 12, 32. Jesus agora fecha uma conversa que ele teve com judeus que falavam grego da seguinte forma: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Aqui é a mesma ideia. João 3,15, importa que o Filho do Homem seja levantado da terra. João 8,28 diz que quando ele for levantado, todos saberão que ele é o eu sou. E agora, em João 12,32, Jesus diz: quando eu for levantado, eu atrairei para mim mesmo aqueles que são meus. Terceiro ponto, então, irmãos, só relembrando, a graça é irresistível, porque o Espírito Santo, ele nos atrai para Cristo, ele nos conduz a Cristo. Em Romanos 8,16 diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. E nós somos guiados à submissão, nós somos guiados a servir a Cristo, nós somos guiados à presença de Cristo, nós somos guiados a amar a Cristo pelo Espírito Santo. Mas como que a graça age em nós? Já indo para o fechamento do nosso sermão, como que a graça de Deus ela age em nós? Essa graça irresistível. Apenas resumidamente 3 ideias. Em primeiro lugar, a graça irresistivelmente age em nós com poder. A graça de Deus, ela age irresistivelmente em nós com poder. E com isso eu não estou dizendo que Deus chega em nós forçando, coagindo, empurrando goela abaixo e diz assim: você vai converter, seu infeliz. Deus não faz isso. O poder que Deus faz em nós, em primeiro lugar, ninguém bate morto. Eu lembro anos atrás, quando nós morávamos em Cerejeiras ainda, e um tal de Zeca Bananeira, cara muito perigoso na cidade, que vivia no trecho de Cerejeiras a Buritis, matando, roubando e fazendo o diabo até ter inveja dele. Curumbiara? Não, Buritis também. Na época ele estava voltando de Buritis. E aí, chegou lá em Cerejeiras, fizeram a emboscada para ele matar o sujeito. Lá na hora do velório, o Zeca Bananeira morto, sendo velado na casa dos parentes dele, todo furado de bala. Entrou um camarada no velório, bêbado, com a faca na mão, gritando: meninos, crianças e mulheres, saiam daqui. E foi para cima do morto e meteu a faca no morto. Aí você olha, a situação virou piada na cidade, diga-se passagem, né? Eu assim, para que isso? O cara já estava morto, para que ele foi lá esfaquear o morto? Não faz sentido. Por que enquanto estava vivo ele não enfrentou o cara? Né? Aí, mas ele era bêbado, mas não era doido, né? Irmãos, a graça, ela é irresistivelmente poderosa para agir. Nós podemos dizer assim, ó, Deus é onipotente, Ele traz a existência, ou melhor, trouxe a existência, todas as coisas, simplesmente pelo poder da sua palavra. Ele diz:
haja e ouve, haja e ouve, haja e ouve. Mas não foi com esta ação que Deus agiu em nós, embora Ele poderia ter feito isso. O que Deus fez em termos de agir com poder em nós, foi de implantar vida em alguém que estava morto. É o poder de dar vida em alguém que estava morto. Era de realigar comunhão com alguém que estava separado debaixo da sua ira. É esse o poder de Deus em trazer-nos a vida, em trazer-nos em comunhão com Ele, em dar-nos entendimento, em abrir-nos o coração, em dispor-nos à vontade, em atrair-nos à sua presença. Ele não precisou agir contra nós, porque simplesmente Ele agiu em nós. Ele não agiu contra a nossa vontade, contra o nosso pensamento, ou contra as nossas emoções. Ele agiu tirando o coração de pedra e colocando um coração de carne. Ele agiu movendo-nos com vida. Foi isso que Ele fez, em termos dele agir com poder. É por isso que Paulo, em Efésios 1, ele declara, no verso 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Segundo a eficácia da força do seu poder, que Ele não somente usou, segundo o verso 21, para ressuscitar Cristo, mas no verso 1 do capítulo 2, logo em seguida Ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. É esse poder que não age contra nós, não nos violenta, mas produz vida de dentro para fora, que nos leva a amá-lo. Segundo, a graça ela age com irresistível amor. A graça não age apenas com irresistível poder, mas Ele age com irresistível amor. Jeremias 31, verso 3 diz: com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. É o modo como Deus age em nós. É o modo como Ele nos desperta a percepção. É o modo como Ele faz com que nós entendamos a nossa situação. É o modo como Ele nos desperta a fome, o apetite espiritual, os desejos de uma ansiedade não saciada, de uma eternidade não preenchida, de desejos não satisfeitos, e Ele se revela a nós, fazendo com que tenhamos percepção dessas coisas, e Ele diz: sou eu, o amado da sua alma, eu sou aquele que você deseja, eu sou aquele que você busca, eu sou aquele que você sempre quis. Tem uma frase do C.S. Lewis, eu acho ela maravilhosa, eu não lembro com exatidão dela. Ele diz assim: da mesma forma que a boca foi feita para comer e o estômago para ser saciado, existem anseios na nossa alma, existem desejos no nosso ser, que nada nessa experiência deste mundo presente conseguem satisfazer. Somente uma realidade futura, somente algo que ainda está prometido. E nós temos a certeza de que nós não somos deste mundo. Mas o grande detalhe é que essa satisfação somente se realizará de forma consumada em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, a graça ela age com irresistível persuasão. Ela age com irresistível poder, amor e persuasão. Persuasão porque o Espírito Santo ele nos convence. Foi para isso que ele veio, né? Ele veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo ele nos persuade, da mesma forma que Pedro, quando questionado por Jesus,
E Jesus, ele foi duro com a multidão, no capítulo 6 de João. Jesus foi duro com a multidão, e a multidão, que dura palavra foi essa? Quem pode suportar ela? E aí os 6.000 foram embora e largaram Jesus. E agora Jesus se volta para os seus discípulos e diz: e vocês também vão me deixar? E a resposta de Pedro foi: para onde nós iremos, se somente tu tens as palavras de vida eterna? Pedro estava ali, irresistivelmente tomado pelo poder, pelo amor, e persuadido que Cristo, suficiente e exclusivamente Cristo, poderia satisfazer tudo aquilo que o coração deles deseja. É por isso que Paulo, ele pôde, no capítulo 6 de 1 Timóteo 12, dizer para Timóteo: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Nós somos persuadidos. Eu não sei mais viver sem Cristo. Eu não sei mais viver sem o Evangelho. Eu não vou para a igreja por causa de pessoas, e quem vai para a igreja por causa de pessoas, sai da igreja por causa de pessoas. Mas se nós vamos para a igreja por causa de Cristo e por causa da palavra, é por causa dele, por causa da palavra e do alimento da palavra. E é por isso que ele disse lá para os anos: nós queremos o maná do céu, porque nossos pais receberam maná, e Jesus disse: eu sou o pão da vida, e você precisa desse pão. É por causa de Cristo, é a nossa satisfação nele, é Jesus a alegria dos homens, conforme foi cantado aqui no início do prelúdio, estava sendo cantado. É Jesus a alegria, é Jesus o consolo, é Jesus a nossa força. O Espírito, ele implanta vida espiritual, o Espírito, ele produz fé salvadora, o Espírito Santo, ele nos atrai para Cristo, com uma graça que é poderosa, com uma graça que nos concede o amor de Deus, com uma graça que nos persuade da nossa necessidade dele, e de que nós somos dele e que ele é meu. De forma a aplicar você, por causa dessa graça, que agora você crê em Cristo e tem vida eterna nele, você é livre para servir a Deus. Você é livre para não mais viver debaixo da escravidão, do domínio, da vergonha que o pecado causava na sua vida antes de você conhecer a Cristo. E se você ainda não tem Jesus como seu Salvador, e você não fez uma aliança com Ele, eu quero lhe dizer que esta graça poderosa, amorosa, persuasiva, que o Espírito Santo pode dar em Cristo Jesus, ela produz liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você está cansado da vergonha que o seu pecado causa, você está cansado do vazio que o seu pecado causa, você está cansado de toda falta de sentido do que você faz, porque não faz sentido o modo como você vive sem Cristo. E aí a Escritura, ela nos chama nesse momento para dizer: você pode ser livre para servir a Cristo, você pode ser livre para servir a Deus. Fazer tudo o que quer não é liberdade. Ser entregue para os desejos do coração não é liberdade. A Bíblia diz que isso é autodestruição. Segundo lugar, por causa dessa graça irresistível, nós somos vivos para glorificar a Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ao receber vida e sermos vivificados, agora nós temos vida para glorificar a Deus. Terceiro, nós temos capacidade produzida pelo Espírito Santo em nós agora, por causa desta graça, que ela é operante em nós, para vivermos a santidade.
Não somente evitar o que é errado, mas produzirmos aquilo que Deus exige de nós, e algo que é virtude verdadeira, algo que é nobre, algo que é honroso, algo que é admirável, para a glória de Cristo. Em quarto, há uma convicção de que tudo que Deus faz em nós é para a glória dele. E aí nós temos capacitação e consolo para suportar inclusive os sofrimentos. E aí eu lembro de Jó, conforme foi mencionado hoje pela manhã, quando Deus tira dele todos os seus bens, é animador de auditório, né? Muita música agitada, e como diz o outro, e aí a coisa vai, e aí o pessoal vem. Bom, se Jesus fizesse isso, ele estaria até no dia da crucificação, e talvez nem seria crucificado, com os 6.000 andando atrás dele. Mas quando ele fala o propósito do evangelho, dura palavra, quem pode suportar? Citando novamente Charles Haddon Spurgeon, ele tem um sermão em que ele diz que o tema do sermão é alimentando ovelhas e não entretendo os bodes. Esse sermão também você consegue encontrar na internet para ler. O culto, ele deve ser para a glória de Deus. O culto, ele é para nós nos alegrarmos em Deus. O culto é para nós nos alimentarmos da verdade e da palavra de Deus. O culto é para que nós possamos servir na comunhão e na unidade do corpo de Cristo, para que o nome de Cristo seja o centro do culto. A igreja não precisa fazer circo e pão para poder crescer. Ela tem que ser culto simples, centralizado na palavra, fielmente à palavra, para que Cristo seja apenas Ele a ser visto aqui. Alguém essa semana falou assim, depois que viu a audição de Natal, né? Falou assim, pastor, depois, o ano que vem, quando nós tivermos a próxima audição de Natal, foi tão bonito, eu posso bater palma o ano que vem? Né? Quem é do grupo da MP sabe. Aí eu respondi assim, direcione toda a sua força, sua alegria, para que Cristo seja glorificado ou amado pela sua alma. Porque em vez de você direcionar toda a energia para cá, para você fazer isso, porque não faz nem sentido no momento em que o nome de Cristo está sendo exaltado, você possa direcionar toda essa energia e dizer assim, eu vou decidir sair daqui hoje e vou mortificar aqueles pecados que têm me envergonhado todo dia. Eu vou sair daqui hoje e eu vou pedir perdão para aquelas pessoas que precisam ser reconciliadas comigo. Eu vou sair daqui hoje e o nome de Cristo vai ser glorificado, porque amanhã, na segunda-feira, eu vou ser o melhor funcionário, o melhor patrão, eu vou fazer o melhor da minha profissão para a glória de Cristo. Então use essa energia e esse ímpeto para tomar decisões. É assim que Cristo é exaltado, e não com palmas.
ele não precisa de palmas e ele nunca buscou palmas. Em último lugar, a gente tem que tomar cuidado com o movimento igreja com propósito. E o movimento igreja com propósito, ela diz o seguinte: a igreja precisa se adaptar para que ela possa se tornar mais atraente para o mundo. Eu não vou entrar muito em detalhe não, porque já deu para entender que o negócio é ruim, né? Mutatis mutandis e reservadas as suas diferenças, seria mais ou menos assim: moça, se você não está conseguindo conquistar um rapaz, usa de toda estratégia de sensualidade, mostrando que não precisa mostrar, mas mostra que daí a moçada vai começar a olhar e vai falar: essa daí é para morder. Mas não é para casar, tá? Essa é a conversa que os rapazes têm. Quando a igreja se adapta para se tornar sedutora, atraente para o mundo, ela não está celebrando o fato dela ser noiva de Cristo. Ela está se rebaixando para ser uma prostituta. Então o movimento igreja com propósito, ela nega a pureza da igreja e ao mesmo tempo facilita a adesão do joio, diminuindo o plantio do trigo. Que Deus nos abençoe. Deus amado, nós te agradecemos por maravilhosa graça, sublime, majestosa, irresistível, doce, transformadora graça, o Senhor nos atraiu. Nós te agradecemos porque pela graça somos salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom do Senhor. E pedimos ao Deus amado que nós que já temos a experiência de sermos amados, cuidados e de experimentar transformadoramente esse amor por Ti, possamos, ó Deus, continuar crescendo, continuar, ó Deus, aumentando a nossa intimidade com o Senhor, o nosso conhecimento do Senhor, em toda e qualquer situação. Abençoa-nos, para que lembremos que em Cristo nós somos mais que vencedores, não nos entregando e nem nos submetendo, ó Deus, à vontade da carne, mas amadurecendo e nos alegrando no fruto do Espírito, Senhor. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Teu Santo Espírito seja sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém.